Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vim falar sobre o novo projeto de lei da Assembleia Legislativa daqui do Estado de São Paulo, o projeto de lei número 409 de 2025, que foi depositado recentemente, agora no dia 5 de maio, segunda-feira, né? Segunda-feira, isso mesmo, segunda-feira, que fala sobre a alteração do imposto de transmissão, causa-morte e doação, conhecido como o imposto sobre a herança, imposto sobre a doação, é o ITCMD. O que diz esse projeto de lei, né, agora, seguindo a regra da Constituição, né, após a reforma tributária, entrou um dispositivo na Constituição obrigando que esse imposto, o ITCMD, para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, seja cobrado esse imposto de forma progressiva, né? Conforme o patrimônio, que é a base de cálculo do inventário ou da doação, conforme o volume patrimonial, então vai ser escalonado, vai ser progressivo esse imposto, cujo limite, o limite é fixado pelo Senado Federal. O limite hoje, pela resolução número 9 de 1992, resolução do Senado, o limite é de 8%. E o que tem a ver agora esse projeto de lei 409 de 2025? É que já existe um outro projeto de lei aqui do Estado de São Paulo do ano passado, o projeto de lei número 7, o projeto de lei número 7 de 2024, que fala sobre o mesmo tema, a alteração da alíquota progressiva aqui no Estado de São Paulo. Porque no Estado de São Paulo ainda é, o ITCMD ainda é fixo em 4%, independente do volume do patrimônio, independente do valor de mercado, do patrimônio que vai para o inventário ou dos bens que vão para a doação. Ainda é fixo em 4%. Cumprindo a regra constitucional de ser obrigado todos os estados a cobrarem de forma progressiva, o projeto de lei número 7 de 2024, do ano passado, ele foi proposto para a Assembleia justamente cumprir essa regra, progressivamente ser cobrado de 2, o que aqui era fixo em 4, então seria cobrado progressivamente de 2 a 8%. Então, 2, 4, 6 e 8%, conforme a regra estabelecida na própria legislação do Estado de São Paulo, cobrada sobre o valor correspondente ao FESP, que é a unidade fiscal daqui do Estado de São Paulo. E aí foi distribuído pelo projeto de lei número 7, 2% pelas UFESPs, pela quantidade de UFESP, até 10 mil UFESP, 2%, aí de 4%, de 10 mil a X UFESP lá, que dava, resumidamente, até 280 mil UFESPs, né? Seria acima de 280 mil UFESP, que dá mais ou menos algo em torno de 10 milhões de reais, aí sim cobraria 8%. E o que tem o projeto 409, esse projeto de lei 409 de agora? O que ele está alterando, né? O que ele está competindo? Ele mudou um pouquinho. Ele diminuiu pela metade. Ele vai cumprir a regra constitucional, essa é a proposta, né? Cumprir a regra constitucional de cobrar de forma progressiva, só que não é obrigado a cobrar até os 8%, como vários estados cobram desse jeito. Conscientemente, o Estado disse: oh, peraí, 8% é muita coisa, né? É muita coisa. Mas eles vão cobrar. Cumprindo a regra constitucional, vai cobrar de 1 a 4%. Melhorou esse projeto? Creio que sim. É só verificar. E a faixa de UFESP, né, a faixa do valor patrimonial que vai para o inventário ou que vai ser feita a doação, a faixa continua a mesma. Até 10 mil FESPs, 1%. E aí escalonado, 2% na segunda faixa, 3% na terceira faixa e 4% na última faixa, que seria acima de 10 milhões de reais, mais ou menos. Tá? Só que com outra diferença. Tem um plus aí agora no projeto de lei. O projeto de lei, no seu parágrafo primeiro, ele diz lá que a, o bem que for doado ou o bem que for inventariado, né, o patrimônio que for inventariado, ele vai cumprir essa regra do escalonamento, só que proporcional. Então, o que seria feito, né?
Então, todo patrimônio que exceder os 10 milhões, que seria lá acima de 280 mil FESPs, né? Que corresponderia aí a mais de 10 milhões, seria cobrado agora de forma proporcional também. Ou seja, pegaria a primeira, tudo que for abaixo de 10 milhões, tudo que estiver abaixo dos 10 milhões de patrimônio, seria cobrado o percentual proporcional, escalonado também. Ou seja, pegaria lá a primeira faixa de 10 mil FESPs, como eu disse, né? 10 mil FESPs dá, arredondando aqui, 370 mil. Então, pegaria 370 mil do patrimônio, atribuiria 1%. Pegaria a segunda faixa, que está compreendida entre 10 mil e 85 mil FESPs, que daria. Mas eu teria que fazer as contas. Mas, ou seja, para entender, 1% na primeira faixa, né, até 10 mil FESPs, 2% na segunda faixa, até 85 mil FESPs, e 3% na terceira faixa, que é até os 280 mil FESP. Aí o que ultrapassar as 280 mil FESP, que seria mais ou menos aí 10 milhões e 300 mil, mais ou menos, aí isso que ultrapassar pagaria sobre os 4%. Ou seja, melhorou muito o projeto, porque nos termos atuais é 4% fixo, independente do volume do patrimônio. Então, se o patrimônio tem 10 milhões, hoje são os 4% em cima de 10 milhões. Nesse exemplo que eu estou dando, esse projeto de lei está dizendo que é somente aquilo que ultrapassar os 4%. Aliás, os 10 milhões, que incidirá os 4%. Aquilo que estiver abaixo vai pagar proporcional a cada faixa que tiver enquadrada. 1% até 10 mil FESPs, 2% até 85 mil FESPs e 3% de 85.001 até 280 mil FESPs. Tá legal? Esperamos aí que vença, né, aqui pelo menos para um contribuinte do Estado de São Paulo, que vença esse projeto 409, esse novo projeto, que eu acho que é muito mais benéfico para o contribuinte daqui do Estado de São Paulo, do que o primeiro projeto que está lá também, está em trâmite ainda. Os dois estão em trâmite, não tem problema algum ter dois projetos tratando do mesmo assunto. Basta saber os nossos representantes aqui do Estado de São Paulo, né, os nossos deputados estaduais, em qual dos projetos que eles vão querer apreciar e colocar em pauta para votação e votar. Tá legal? Se você gostou desse assunto e acha que tem mais pessoas que têm interesse nesse assunto, compartilha. E outra, dá o seu joinha também, se você gostou ou não. Se você gostou, dá o joinha positivo para que o YouTube ele entenda que essa informação ela é útil, ela é relevante e ela passe, chega a mais pessoas, né, interessadas no assunto, tá? Se você gostou também, siga aqui nesse canal, que você vai ter mais informações sobre planejamento patrimonial da família, direito empresarial, direito societário e direito tributário também. Tá legal? Fica com Deus, um abraço.